Olá, trilheiro, olá, trilheira! Começando o nosso curso sobre casamento e união estável, nessa aula nós vamos falar sobre casamento. Qual o seu conceito, a sua natureza jurídica e as suas características principais, para aí a gente abordar essa parte introdutória. Bom, antes da Constituição de 88, havia uma visão institucionalista do casamento, ou seja, ele era uma instituição jurídica e social, plena em regulamentações e que deveria atender a formalidades e prescrições legais, se sobrepondo à proteção e felicidade dos indivíduos, ou seja, o que importava essencialmente era a instituição do casamento e não os direitos individuais de cada cônjuge. Após a promulgação da Constituição, a gente tem uma visão mais instrumentalista. Então, a partir dessa visão, o casamento ele é um instrumento por meio do qual as pessoas desenvolvem sua personalidade. E a ênfase aqui é na afetividade, como ao longo de todo o direito da família atualmente ocorre. Então, a ênfase falou direito de família, falamos sobre afetividade. E aí agora o quê? Uma prioridade dos valores essenciais à pessoa humana, como a dignidade, solidariedade, igualdade e liberdade. Nessa visão instrumentalista, envolve também alguns princípios que estão inclusive na Constituição, dentre eles a pluralidade das entidades familiares, ou seja, a entidade familiar não é essa instituição fechada e rígida. Nós temos várias formas de família, não necessariamente um casal, não necessariamente um casal de sexos diferentes, não necessariamente um casal com filhos. Temos aí também a igualdade entre as pessoas humanas, ou seja, acabou esse negócio de que a mulher tem que pedir autorização para o homem para alguma coisa. Agora são dois indivíduos com a sua plena personalidade, plena capacidade e pleno direito aí constituindo uma união, uma comunhão de vida. E também uma absoluta isonomia entre os filhos. Então é aquele negócio, agora não tem mais essa coisa de filho legítimo e filho ilegítimo. Todos os filhos, havidos dentro ou fora de um casamento, eles têm absolutamente os mesmos direitos e deveres legais. E qual é a definição legal de casamento? Pelo artigo 1511 do Código Civil, o casamento estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, olha aí, vários reflexos desses princípios constitucionais e dessa nova forma de ver o casamento. E qual é o conceito de casamento para a doutrina? Bom, aí eu trouxe essa aí do Cristiano Chaves de Farias e do Nelson Rosenwald, que é uma doutrina bem sólida, bem consolidada, de acordo com os quais o casamento é uma entidade familiar estabelecida entre pessoas humanas, merecedora de especial proteção estatal, constituída formal e solenemente, formando uma comunhão de afetos, ou seja, comunhão de vida, e produzindo diferentes efeitos no âmbito pessoal, social e patrimonial, como a gente vai ver ao longo do curso. Aí hoje entende-se que não há mais a incidência, a gente vai ver que isso não é unânime na doutrina, mas não existe mais a incidência dos elementos tradicionais do casamento. E quais seriam esses elementos? Procriação. A princípio, a instituição familiar era um homem e uma mulher que se juntavam para ter um filho. E agora, independe da concepção ou adoção de filhos, porque nós temos o direito ao livre planejamento familiar. Então, é o casal que vai definir o tamanho dessa família, se vai ter filhos ou não, como é que vai funcionar essa entidade familiar. Temos também a questão da indissolubilidade, que hoje em dia entende-se que o direito de descasar está ligado ao direito de descasar. Então, você tem uma liberdade matrimonial. Você pode casar e pode se divorciar de acordo com a vontade aí de cada um ou ambos os cônjuges. E temos aí também a religiosidade. Atualmente independe de requisitos e formalidades religiosas, ou seja, a gente pode ter só o casamento civil. Não necessariamente a gente vai ter que ter uma formalização religiosa dessa união entre os cônjuges. Aí, como a gente falou, tem aí divergências entre a doutrina, e para Maria Helena Diniz, por exemplo, há aí algumas finalidades do casamento, que seria a procriação dos filhos, legalização de relações sexuais, educação da prole, e aí já cai por terra tudo aquilo que a gente viu até agora, porque não necessariamente tem que ter filhos, né, e essa consequente educação. Não é uma legalização de relações sexuais, porque a base de um casamento não são as relações sexuais, mas sim as relações afetivas. Atribuição de nome ao cônjuge, isso não é mais um requisito. A mulher ou o homem podem ou não pegar o sobrenome um do outro, e reparação de erros do passado. Esse ponto é muito importante, a gente vai inclusive voltar nele, mas não existe mais essa questão de reparação de erros do passado. Antigamente, para evitar o cumprimento de pena, ou seja, se uma mulher era estuprada, ela poderia casar com seu estuprador e assim eximir ele de cumprir uma pena, ou também em caso de gravidez. Atualmente, a redação do 1520 é: não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, então, menor de 16 anos,
Nem pensar, mesmo e principalmente se essa pessoa foi estuprada pela pessoa com quem ela se casaria, observado o disposto no 1517 desse código. Ou seja, a partir dos 16 anos, a gente vai ver aí que tem algumas situações especiais. Então, quais são as finalidades do casamento? Para a doutrina mais atual, a finalidade do casamento, como a gente já falou, é estabelecer uma comunhão de vida. E qual a natureza jurídica do casamento? Bom, aí nós temos 3 correntes. Poderia ser de natureza negocial, sendo o ato decorrente da vontade das partes, com fundamento no consentimento, não se confundindo com contrato, tá? Seria um negócio jurídico, não um contrato. Poderia ter uma natureza institucional, ou seja, o matrimônio é uma situação jurídica que reflete determinados parâmetros pré-estabelecidos na lei, constituindo um conjunto de regras impostas pelo Estado. E temos também aí a corrente da natureza mista ou eclética, que seria um misto dos 2 posicionamentos anteriores, um ato complexo com características contratuais e institucionais. Pela doutrina majoritária e mais atual, é um negócio jurídico, mas um negócio jurídico especial, que não se submete a todas as regras do direito contratual. Por isso que a gente fala, é um negócio jurídico, mas isso não se confunde com um contrato. E quais são as características do casamento? Bom, o casamento ele tem um caráter personalíssimo, de livre escolha dos nubentes, ou seja, ninguém pode ser obrigado a casar. Não há essa exigência de diversidade entre os sexos, inclusive aí por decisões judiciais que já foram concedidas. Inadmissibilidade de submissão, termo ou condição, ou seja, você quer casar ou não casa. Não tem isso de, se chover mês que vem, se houver a doação de um certo imóvel, vai casar, porque a finalidade não é essa. E o estabelecimento de uma comunhão de vida, porque essa sim é a finalidade principal do casamento, com base na afetividade, natureza cogente das normas que o regulamento, ou seja, não é optativo, uma estrutura monogâmica, porque a poligamia não é permitida no Brasil. Então, apesar aí das ressalvas, que todo mundo fala, mas e as traições, questão de amantes e tal, isso não muda a natureza monogâmica. Tanto que pode ocorrer a bigamia em caso de casamento com mais de uma pessoa. E a dissolubilidade a depender da vontade das partes, ou seja, é possível dissolver o casamento se essa for a vontade, porque ninguém é obrigado a continuar casado. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada.